Vamos retomar aqui. Ô, Roberto. Oi, Bartô. Trancou, né? A gente estava tão empolgado aqui que trancou até o negócio. Pois é, não entendi não. O que aconteceu? Foi aí ou foi Não aqui? sei. Vamos adiante, vamos para a segunda parte. Eu já salvei a primeira, tá? Vai estar disponível e depois eu salvo a segunda É por e o isso. pessoal vai poder assistir as duas. É porque o Instagram ele tem disso, né? Porque tem 1 hora limite. Por isso que eu estava até te perguntando se o tempo estava acabando. Não, porque eu não sei o cara, mas todas as outras lives anteriores, em Ah, nenhum momento o Instagram interrompeu, tá? Eu consegui ó, fazer até 2 horas, a gente ficou conversando aí com outras pessoas. Deve ser alguma show. coisa contra ti, viu? Tu é do Partido Pois é. Novo, é político, o Instagram não deve gostar de ti. Deve ser, ainda mais eu. Mas Mas aí vamos lá. tu tava falando da questão a gente estava falando da questão do STF, né? Isso. E eu falei que eu queria falar justamente por conta de essa questão toda do Instagram, que sempre cortou 1 hora. Acho que deve ser porque diminuiu o número de lives, então deve ter aumentado o número de horas aí que fica disponível, né? Com a pandemia voltando normal, né? A vida voltando dentro do campo. Uhum. Né? Mas eu acho muito importante falar do STF por conta da seriedade que é a participação da população e como que o jogo é jogado. E ali no STF, né, teve o Cássio Nunes, uma péssima indicação do Bolsonaro, inclusive a gente tem até que puxar a orelha dos liberais para saber criticar o Bolsonaro, para a nossa crítica ter mais peso, e essa é uma crítica de verdade. O Cássio Nunes foi uma péssima aquisição do STF, né? Já chegou mostrando a que veio, né? Então, assim, é muito importante entender que ali tem um jogo de teatro, onde eles fazem uma votação que mostra que um lado vai ganhar, que é o lado mais, né, mais crítico, né, e sentir a população, se a população vai chiar muito ou não. Se a população não chiar muito, passa. Se ficar muito revolta, todo mundo fica sabendo, o negócio for muito pesado, dependendo do custo político, né, também, né, porque, por exemplo, quando eles... Olha, eu não acredito nisso, viu, Não Bartô? Eu acho acredita? que. Não, eu não acredito que a opinião pública tenha influência decisiva nas Ah, decisões tem. do STF, tá? Porque a gente vê assim, ó, as decisões mais importantes que o STF tomou recentemente, todas elas vão contra o senso comum, vão contra aquilo que a gente gostaria. A Sim, mais alarmante delas é a questão da prisão em segunda instância, né? Que sim, sim. os caras conseguiram mudar o negócio da noite para o dia, quer dizer, tinham julgado isso poucos anos atrás, num Uhum. sentido, aí como privilegiava os bandidos conhecidos, Uhum. eles resolveram mudar de ideia, né? Então, apesar da opinião pública ser totalmente contrária, eles Aí, tomaram a decisão de aí, privilegiar esse pessoal aí, bandido, que não poderia ter, né? aí que eu falo que é importante entender um pouquinho como é que o jogo funciona também, sabe, Roberto? Porque tudo tem seu preço político. Todos os políticos estão dispostos a pagar um preço político por um lado e ganhar um capital político por outro lado também. Você tem um preço político contra a população, que quer sua cabeça, que dá barulho, que chia Claro. muito, e que você viu como é que ficou difícil para o STF logo em seguida dessa decisão, como é que a pressão aumentou, teve até aquela menina doidinha lá que tocou fogos no STF e tal. Então, você vê como é que a pressão subiu muito, tem o custo político, mas também tem o ganho político, que é o favorecimento dos políticos, e começa, né, porque muitos políticos estão envolvidos com isso, com o meio empresariado aí que está ligado ao meio político, e o STF funciona como uma autoridade política, ele negocia com o Congresso também. E aí, de Sim, acordo com... mas qual é o ganho político que tem o STF? O STF é o cargo Favorecimento dos seus vitalício. amigos, favorecimento dos seus amigos mais Mas os caras poderosos, estão lá com a vida ganha, é vitalício, um não dá para salário entender. magistral, Não dá para comem entender. lagosta com vinho. É a ganância do poder, a ganância do poder por poder. Não dá para entender, Roberto. Se Tu o tanto imagina de o dinheiro que seguinte, ah, o STF ele tem o papel de agir de forma antimajoritária, né? Quer dizer, ele deveria ser a balança contra o populismo, a balança uhum, contra as decisões demagógicas.
tá certo? Defender o indivíduo contra a vontade da maioria, né? Esse seria o papel do STF. Agora, tu tem uma Constituição que viola todos os direitos individuais, né, de um lado, garante muitos desses direitos, ainda que de forma relativa, de outro, e tem o STF para tomar as iniciativas em mais de 3 mil processos por ano, que é um absurdo, né? Quer dizer, não tem, esse pessoal está lá, fica horas e horas falando asneira. Você quer ver um ganho para eles, por exemplo? Você quer ver um ganho para eles, por exemplo? Pedido de impeachment de um ministro do STF fica parado no Senado, por exemplo. Então, assim, sempre tem a vontade do poder pelo poder. Se dinheiro fosse suficiente, o Odebrecht não estaria envolvido em tanta corrupção, né? Ô, Bartô, me diz um ministro do STF que tenha sofrido isso nos últimos 100 anos. Esse é o problema. É esse que é o problema. É isso que eu estou te falando. O envolvimento da autoridade é muito forte ali. A gente também tinha um caso, Roberto, que era o seguinte: me diga um político que tinha sido preso. E aí começou a ser preso com o Decide Amaral, que a gente olhou e falou assim: nossa, não acredito que está acontecendo isso. Quanto tempo que a gente não vê? Depende muito da pressão do povo. E a pressão do povo, ela gera um custo maior. E não se engane, quanto mais pessoas estão envolvidas na política, elas ficam mais revoltadas e querem fazer mais coisa contra aqueles que estão gerando a revolta. Então, se começa a ter mais lado de cá das pessoas se envolverem, vai ter muito mais revolta. Porque se as pessoas soubessem como está acontecendo as coisas, iam ser muito mais revoltadas. Só que as pessoas não se envolvem. 40% da população não vota, 30% vende o voto. Então, assim, como que a gente toca esse povo? É no dia a dia, é chamando eles para a rua. Quando vai para a rua, começa a encontrar com outras pessoas ali, começa a passar informação, começa a se envolver. E a gente tem que fazer essa mudança da gente, do nosso lado, chamando os nossos amigos, envolvendo. Covid, por exemplo, por que o Estado tem que falar o que tem que ser feito? Porque a população não pode, por exemplo, que nem um amigo meu hoje está sob suspeita de Covid, porque teve com um primo que não avisou que estava com suspeita de Covid e encontrou com ele. E ele falou assim, pô, meu primo estava trabalhando, malhando, e estava mal, estava tossindo e veio encontrar comigo. Na hora que eu vi que dali eu fui embora, na mesma hora, mas entrei na casa dele e tal, etc. Também tocado do que estava acontecendo. E aí você vê como é que... Na casa dele, não, encontrou com ele lá, nem sei onde que é. Então, quando você pega e vê que falta as pessoas começarem a questionar, sua postura está certa? Você está com suspeita de Covid, está saindo? Quantas pessoas você já matou nesse risco de Covid? Pois é, mas aí é que tá. É isso, tu está levantando um aspecto que é fundamental nessa pandemia. Uhum. Olha aqui, ó. Bandido tem em tudo que é lugar, agindo de toda forma. E eu considero alguém que carrega consigo um vírus que pode ser fatal para as pessoas, tá? Agindo da mesma maneira como aquele cara que carrega uma arma, colocando as pessoas em risco, ou por utilizá-la inadequadamente, ou até o cara bêbado dirigindo de maneira irresponsável, tá? Então, cabe aí o quê? Cabe aí o Estado agir para testar, para rastrear e para colocar em quarentena esses que estão carregando um vírus que pode ser fatal. Ou seja, o cara está agindo de forma violenta contra a integridade física dos outros. E ninguém pode ser obrigado a aceitar que outros violem a sua integridade. Então, esse é o papel do governo nessas circunstâncias. Testar, rastrear e isolar aqueles que ameaçam a vida alheia. Os países mais desenvolvidos, que conseguiram conter a proliferação do contágio do vírus, agiram assim, fecharam seus aeroportos, só entram no país testando e fazendo quarentena para poder interagir na sociedade, né? Quando se descobre que há um grupo onde a infecção proliferou, esse grupo é isolado, né, para que aquilo não se expanda. Quer dizer, se age contra as pessoas que são efetivamente ameaça para os outros. Agora, no Brasil é o inverso. No Brasil, querem isolar aqueles que são inocentes, aqueles que não estão infectados.
ou aqueles que já foram imunizados. Né? Não há nenhum... É como eu costumo dizer o seguinte, é como você tem um bairro, no bairro tem um cara que está assassinando as pessoas. Tu vai prender todo mundo porque tu não sabe quem é o bandido? Não vai deixar sair de casa? Né? E ele pode matar qualquer um, né? Não, nesse caso até não, né? Porque ele não mata qualquer um, ele mata a escolha do bandido, vamos dizer assim, é pessoas velhas com comorbidade, né? A preferência é essa, né? Sim, então, o que tu vai fazer? Se tu vai ficar à espreita para tentar identificar cadê o cara, tu vai cuidar dos que são velhos com comorbidade, né? Que é lá onde os caras vão. Tu tem que proteger mais esses do que o resto, né? Então, quando o cara surge e ameaça e mostra que tem esse poder de violar a integridade física das pessoas, tem que identificar, tem que rastrear os contatos que teve previamente para a gente poder saber o que aconteceu, como foi o caso aí dessa pessoa que tu falou, e isolar por 14 dias. Você me deu uma ideia boa, viu, Roberto? Eu vou até pensar nisso com a minha equipe aqui, como é que a gente vai fazer isso para poder dar uma punição para as pessoas que, sobre as circunstâncias de saber que estavam sob suspeita, continuaram colocando em risco outras pessoas. Talvez uma multa, alguma coisa nesse sentido, assim. Bem interessante, gostei. Tem que separar isso claramente, né? A pessoa que é inocente, que não carrega o vírus. Que é provado, que a pessoa sabe. Tem pessoas que você fala assim, você está sob suspeita, fica em casa. Ela saiu, vai dar mal. Tem o caso dos assintomáticos, né? É por isso que tem que ter teste em profusão, né? Os governos aqui no Brasil não investiram o que deveriam nesses casos, né? Os países que controlam a pandemia fizeram isso. O que acontece é o seguinte, eu cobrei muito disso, inclusive questionado o Zema pela mídia em geral, e eu mesmo questionei o próprio secretário de Saúde em audiência aqui na Assembleia. Eu questionei por que os números estavam tão baixos para poder fazer teste, sendo que o que a gente percebe mundo afora, o padrão era se fazer muito teste. E por mais que os testes não dessem resultados consistentes, para quem está cego e começa a enxergar embaçado, já está bom demais. E o caminho é esse, né? E aí a resposta foi, tipo assim, fazer teste só para poder matar a curiosidade? Claro que não. Tu tem que fazer o teste, identificar o cara e mandar o cara para casa. Essa foi a resposta, né? Mas eu também vejo muita dificuldade por parte do governo pensar em disponibilizar esses testes, porque se for parar para pensar, lá no começo o teste estava em torno de R$200 a R$500. E o auxílio que o governo Bolsonaro, por exemplo, estava dando para a população, estava em 600. Então, um teste é um auxílio, né? Então, teve até essa questão assim também, né? 2 testes... Mas me diz uma coisa, Bartô. Nós tivemos uma queda do PIB, se eu não me engano, de 9%, né? Por causa das restrições implementadas pelo governo. Isso no último trimestre? Eu não acompanhei, desculpa, eu não acompanhei isso, eu fiquei por fora dessa discussão. Eu vi por estado. No ano, nós vamos ter uma perda de produtividade enorme, né? Quer dizer, quanto custa isso? Custa muito mais do que tu investir num projeto, num plano de ação para controlar a pandemia de forma racional, de forma lógica, sem violar os direitos individuais de ninguém. Concordo, porque é um absurdo a maneira como o Brasil tratou do assunto, né? Não só o STF de novo aqui, né? Impedindo o presidente da República de tomar determinadas medidas. A gente sabe que o presidente da República, na sua mensagem corporal, vamos dizer assim, na linguagem corporal que ele adota, nas palavras que ele usa, no desdém que ele trata muitos assuntos, ele não ajuda. Né? Agora, na prática ele foi impedido até de agir mais. Mas veja quantos testes foram jogados fora, 7 milhões de testes foram jogados fora que não foram aproveitados. Né? Toda essa polêmica da vacina, né? Eu concordo que vacina não pode ser obrigatória, é óbvio que não pode ser
obrigatória. Até Sim, eu me debato muito com o Amoedo, por exemplo, né, que sim, ele sim. acha que tem que ser obrigatória. É um absurdo um liberal defender que vacina tem que ser obrigatória. Não tem que ser obrigatória. É uma É, violação absoluta. Talvez seja, é quase um estupro, né? É quase um estupro, tá? aí o pessoal quer até comparar assim, não, mas tem vacinação que é obrigatória já, por que está sendo discutido isso? E aí, assim, é outro contexto, é outra forma que atropelou-se toda a questão da forma que a vacina está sendo feita de forma emergencial, muita politização em cima, muitas teorias. Então, se tem o risco, se tem a incerteza, como é que a gente pode obrigar, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que não pode de maneira alguma, até com certeza, tá? Sim, sim. Eu entrei aqui com um projeto para não deixar ser obrigatório também. Ah, é? Estou tentando lembrar aqui o que foi, se foi projeto ou requerimento, mas acho que foi projeto mesmo, viu? Só que essas questões assim, mais poder fazer, foi projeto. Vai fazer assim, a gente sabe que não vai passar, os colegas às vezes não tem todos que concordam, tem outros que acham que tem que ser obrigatório, tem gente que tem receita, tem gente que não sei o quê. Então, mas pelo menos poder fazer barulho, ajudar, dar força e Bom, abrir. mas se tu acha que não vai passar é porque tu tá com argumentos fracos, né, Bartô? Tu tem que batalhar mais sobre isso aí. Na verdade, há muitos interesses também, né? Se, por exemplo, você pega o pessoal da esquerda, que tem um público que defende que não deve passar, então é muito difícil do político ir contra o público dele. E aí é onde que eu bato muito na tecla, sempre vem do povo. A pressão sempre vem do povo. O povo que, quando você fala assim, mas você acha que faz muita diferença? Para a gente que está lutando lá, para poder pedir isso e aquilo, você tem uma pressão externa que deixa as pessoas contra a parede, incomodadas, e os Uhum. argumentos fazem sentido, né? Por causa que a questão da vacinação é muito clara. Olha só como é que a gente mata essa questão assim, muito simples, e qualquer pessoa que tenha senso de discernimento pode interpretar isso. Primeiro, a vacina é segura ou não é segura? Não se sabe. Então, nem se sabe se a vacina é segura, porque a gente está falando de obrigatoriedade. Segundo, vai ter vacina para todo mundo ou não vai ter vacina para todo mundo? Você ainda nem sabe se vai ter vacina para todo mundo, tem dificuldade até de comprar seringa, por que está falando de obrigatoriedade? Terceiro, quem que vai vacinar? As pessoas vão vacinar espontaneamente? Vai ser 70% da população, 50%, 30%, 80%? Então, se a gente não sabe nem qual é a porção da população que vai vacinar voluntariamente, por que a gente está falando de obrigatoriedade? E aí, quando você entra nesses aspectos, você já vê que é questão de politização para poder fazer barulho e que é para fazer gracinha para o público que eles querem, entendeu? E aí funciona um versus o outro, uma bandeira aqui contra a outra, negacionista, chama antivacina, que eu não sou antivacina, eu tomo minha vacina antigripe todo ano, inclusive, tá? Recomendo. Mas você vê como é que a busca política é pesada. E se eu tenho a população do meu lado, que nem estou ajudando aqui o pessoal da educação, os pais pela educação, tanto de grupo formou, a gente está fazendo um belo de um trabalho, fizemos reunião com o Ministério Público e tal, que a gente falei, reunião para todo lado, toda hora. Então, acaba que você vê as coisas acontecendo, os caras colocaram 2 outdoor agora na cidade. Aí a televisão vai entrevistar, aí quer conversar com a psiquiatra do grupo, aí uma repórter acha interessante que ela falou, que levar para outro programa, que viu que deu audiência, as pessoas estão vendo outdoor, estão comentando, aí começa a vir. E aí começa a vir a discussão, porque é o que eu falo bastante, assim, às vezes é você saber trazer informação para a população, e a população demandar dos políticos, porque os políticos são exatamente o que representa o povo. E se o povo está Agora, pedindo, o que que diz os outdoors? O que os outdoors dizem? educação, Belo Horizonte, pensa a respeito. O que é essencial para você? Educação é essencial? Alguma coisa nesse sentido. Eu estou até sem esquecer Uhum. a frase aqui agora, mas é alguma coisa nesse sentido. Porque foi, mudou, a gente achou uma, protege nossas crianças, não expõe as crianças. Eu vou achar que vou te mandar a foto do outdoor, tá Sim, circulando. é contra a abertura das escolas e o retorno das aulas, é isso? A favor. A A favor. favor da abertura. Nós somos a favor da abertura da escola. Ah, tá. Ok. Entendeu? E aí são um grupo de pais, um grupo de professores, um grupo de diretores de escola, está tendo todo o envolvimento, grupo de pediatras, inclusive, está tendo todo o envolvimento da sociedade, e aí quando você vai deparar com os outros assim, o risco do Covid na escola, o risco fora da escola está muito maior. Tem muita criança que depende da escola para alimentar direito. Tem muita criança que está tendo crise de ansiedade, está tendo aumento de suicídio, tem muita criança que
estando dentro de casa, gera mais estresse para os pais, deixa mais comprometido o momento familiar ali e que está havendo mais violência doméstica. Muitas crianças, inclusive, você vê assim, os mais humildes, eles têm que trabalhar, eles não têm opção de não trabalhar. A faxineira está indo limpar a casa. Com quem que fica o filho dela? Né? Com quem que fica o filho dela? Agora está juntando tudo na casa de um, que um fica sem trabalhar um dia para poder receber os filhos dos outros. E aí você imagina, coloca menino de 6 anos, 8 anos, 10 anos, 14 anos, 17 anos, montoeira de menino. O que isso é contra o Covid? Quem está protegido de Covid? Né? E aí você vê o pessoal do sindicato reclamando, sabe o quê? Contrate mais profissionais da educação, contrate os concursados, EMA, e que não sei o quê. Então você vê que o pessoal não está preocupado com a educação. É totalmente alienado da realidade, né? Não sabe o que está se passando. Né? Eu estou preocupado com eles, né? Agora, vamos combinar o seguinte, né? Educação e saúde realmente não podem ser politizados, né? Não podem. E a maneira de não politizar a educação e a saúde só tem uma, é separar o governo da educação e da saúde absolutamente. Charter schools, vouchers, qualquer coisa, privatiza tudo. Pronto. Privatiza tudo, sem dúvida alguma. Claro que é um processo, né? É um processo que tem que avançar e tal, mas não se começa esse processo. Ninguém começou ainda esse processo. Esse é o problema, porque que aqui no governo Zema era a grande chance da gente poder demonstrar claramente. Espero que no governo Adriano siga-se os valores de voucher nas escolas municipais, que isso só tem a ganhar, charter school também. E você vê como que isso tem uma capacidade de mudar, que até quando eu converso com as pessoas, as professoras que estão envolvidas ali, conta isso, fala que é privatização, eu explico para elas, vou valorizar vocês. Se eu sou uma escola que vou receber voucher, o que eu quero? Mais voucher, né? Como que eu consigo mais voucher? Tendo mais aluno. Como que eu consigo ter mais aluno? Tendo professores, corpo docente reconhecido pelos pais que vão colocar os alunos lá. Então, vocês que querem fazer trabalho sério, vocês que querem aprimorar, vocês vão ter mais oportunidades, vocês vão ser mais disputados pela escola que quer receber mais voucher. Então, você começa a ver que as pessoas começam a entender melhor. As escolas, como é que funciona? As escolas aqui, tem umas escolas que são melhores do que as outras, naturalmente. Se eu vou colocar meu filho na escola pública, eu vou querer colocar ele na melhor escola pública, naturalmente. A escola pública está do outro lado da cidade. Eu só tenho aquela opção daquela escola pública, porque aquela que é boa. Aqui do lado daqui podia ter várias escolas boas, várias iniciativas diferentes. Podia ter escola que vinha com ideologia de gênero, podia vir com escola que vinha com alinhamento mais cívico-militar, podia vir de tudo. Os pais iam começar a ver o resultado. Você dá mais liberdade para o mercado também para escolher o que é melhor para si. Você cria até mesmo uma paz social, porque tem gente que é contra isso, tem gente que é contra aquilo. Opa, agora tem escola para atender os dois. Não, o mercado resolve isso oferecendo tudo que as pessoas querem, né? Exatamente. Agora, por que no governo Zema isso não avançou ou avançou de alguma maneira? Você quer com papa nas línguas ou sem papas nas línguas? Tu sabe que a minha live aqui se chama Live Sem Censura, né? Então tu fica à vontade para dizer o que tu tiver que dizer. Porque a secretária do Zema é uma pessoalista, infelizmente, ela tem valores realmente ligados ao PSOL, é uma pessoa que acompanha o partido do PSOL, retuita candidato de presidente partidário do PSOL, deixou todo o corpo da esquerda junto com ela, muitos diretores petistas, muitos diretores que eu enviei assim, para ela no primeiro tempo que ela entrou lá, levei para ela um tanto de dossiê sobre as pessoas que estavam ali logo abaixo dela para não poder reconduzir, teve pessoa que teve que ser exonerada logo em seguida, porque estava orientando professores a vender os lanches na escola que não podem, foi pego o áudio, foi exonerado no ato, né? Que foi eu que apontei também irregularidade. Tem série de coisas, tem alto escalão que é da parte olha só que piada, tá, Roberto? Então aí você já vê piada. A pessoa que esqueci o cargo dela aqui, mas é que faz a questão de conteúdo lá. Tá fazendo campanha para candidato do PSOL aqui em Belo Horizonte, entendeu? Não, aí não dá. Nem fala isso. Não tem alinhamento, como é que faz? Não, então vou te contar Vamos antes disso, antes de tu continuar, porque você está me dando um embrulho no estômago. Vamos mandar um abraço para o Gustavo. Tem que chegar lá. Um abraço para o Gustavo Maltas aí, que está nos assistindo. Olha o nosso compromisso com o Gustavo, tia. Nós temos Gustavo. O Gustavo vai participar da live aqui também essa semana, daqui uns dias é ele.
Tchê, não dá para acreditar que o Partido Novo tenha colocado um psolista lá para Só mandar um lidar com abraço as para o coisas da Gustavo. educação. Só mandar um abraço para o Gustavo aqui. Inclusive, já fiz live com ele, um cara sensacional. Tenho certeza que vai explodir no mundo liberal aí, questão de tempo, cada vez mais ficando mais conhecido. E ele estava naquele momento lá nosso também, Roberto, aqui dos Baderneiros. E naquele momento eu fiz uma live ali. Uma live não, a gente gravou um vídeo ali que foi uma conversa sensacional, que até mandei para ele depois. Vou até mandar para você também, de 6 minutinhos, que foi muito bom. Vou te mandar para você ver aí depois. Abraço, Gustavão. Mas realmente, Roberto, está sendo muito triste a questão dessa secretária aqui. Pra você ter noção, aí no último Minas Fiscaliza, para você ver como é que são as coisas, tudo politicagem, por causa que também tem as autoridades que fazem parte da política, né? A secretária de Educação foi lá e as únicas pessoas que realmente questionaram ela, que é o Minas Fiscaliza, que é onde eles são sobratinados pelas pessoas, pelos deputados, né? As únicas pessoas que realmente questionaram ela foi eu, que questionei quanto ao conteúdo em branco de apostilas, que estavam aceitando assim, se você entregar sua apostila em branco, você passa de ano. Olha que absurdo. Questionei sobre a questão que ela tinha anunciado que ia colocar autores liberais, mas colocaram ele de forma bem sorrateira, assim, bem fria, enquanto continuam enaltecendo o comunismo e o socialismo, que não está correto. E teve outra também, que é sobre o controle que eles estão tendo na política da educação como um todo, e como que eles não estão trabalhando para poder liberar a volta às aulas. Independente se é secretária de Educação e tem muito poder sobre a educação pública, ela rege a política de educação do Estado. E ela tem que interferir para poder trazer a volta às aulas como atividade que é essencial, uma vez que coloca todas as crianças expostas a esses riscos que eu te falei, por exemplo. Foi o que eu questionei também. A deputada do PT questionou lá suas coisas também, e todos os deputados não questionaram nada. Então, a gente fica, assim, dependendo também, precisando dos outros políticos poder ajudar a gente a poder cobrar o que é certo também para Minas também, assim como o povo tem que cobrar cada vez mais também. Então, Tá, mas onde é que entra o governador nisso? Eu não entendi ainda o papel do governador nessa questão, porque o governador, para mim, é a pessoa que responsável, a conta define. termina nele. A conta Pois termina é. nele. Infelizmente, eu também estou bem desapontado nesse ponto. O governo Zema, eu acho que é o melhor governo, disparado, comparado a qualquer outro. Acho que trouxe vários ganhos aí principalmente no setor de economia, investimentos, fazendo trabalho aí de desburocratizar e conseguir algumas questões nesse sentido. Mas na educação está fechando os olhos, tá triste, porque a educação é muito importante e realmente está causando muito transtorno, tá, Roberto? Aqui, eu estou falando aqui um pouco mais na brincadeira, mas a questão está muito séria, é uma luta bem pesada que a gente tem enfrentado diariamente ali. A secretária de Educação já tem apontado há muito tempo as falhas dela, falta de alinhamento, são vários problemas, inclusive, que vai além do entendimento do senso comum, como questão burocráticas dentro, que está desgastando os próprios professores, diretores, superintendentes, ninguém é satisfeito com ela. Ela passa a mensagem que fazer uma coisa liberal como se fosse uma vitória e não foi. Comemorou agora o melhor resultado do IDEB, mas só que o resultado foi muito medíocre, foi mediano para medíocre, para te falar a verdade, por causa que foi um aumento, mas foi um aumento abaixo do que foi o aumento do Sudeste, por exemplo, abaixo, dentro do aumento da média do Brasil, e numa situação onde já vinha muito piorado por conta de petistas passados também tinham passado aqui. Tenho tido muito desgaste com o Novo em si, por questionar a Secretaria de Educação e ver colegas defendendo, ver o governo defendendo, uma coisa que está indefensável. Ela, eu falo assim, eles comemoraram como se fosse uma verdadeira conquista colocar autores liberais no material, que não colocaram de forma bem de pançã ali, no canto de página, coisa pequenininha, e comemoraram como se fosse uma luta, sendo que é o que eu falo, peraí, se está alinhado, faça-se. Se não está alinhado, não consegue fazer, troca-se. Entendeu? Mas não é uma luta, está na nossa mão, o poder depende do governador, o poder depende da secretária, quer fazer, então pega e faz, só para colocar as pessoas certas ali. Então, assim, a gente fica chateado mesmo, Roberto, é uma grande decepção nessa parte daí, e a secretária é claramente desalinhada com os valores liberais. Pois é, eu te recomendo, então, redobrar a luta contra isso, né? Porque, sem dúvida alguma, para mim, a educação talvez a principal atividade social, né, que faz com que a sociedade prospere, né, junto com a liberdade. Não adianta tu ter educação e não ter liberdade, né? A liberdade, para mim, tem primazia sobre a educação, né?
Uhum. Mas minha Se luta está tu... muito intensa, viu, Roberto? Inclusive, o recado que eu fico aqui pro pessoal do Zema, que às vezes o pessoal vê que eu bato muito na Secretaria de Educação e às vezes fala assim, pô, não estamos credenciados de secretário para não dar o braço a torcer. Tu Cada tá vez que eu batendo na bato pessoa errada, Bartô. Tu tem que bater no governador, tchê. Eu tenho cobrado o governador também, mas é muito complicado cobrar do governador de uma forma incisiva, até mesmo porque depende do meu partido cobrar mais do governador. Eu represento o meu partido. Se o meu partido não cobra tanto dele, eu cobrar dele é complicado, me gera muito estresse. O partido vem, se eu pegar e parar para ver, por exemplo, as mídias sociais do partido, eles quase não colocam foto minha, porque já dá muito problema essa questão de eu questionar o governador, e eu questiono bem veementemente a gestão dele, os secretários dele, não ataco ele diretamente, até mesmo por conta dessa questão partidária, né? Mas, Uhum, infelizmente, precisa partir do próprio povo, do próprio público-alvo, do próprio filiados do Novo. Quando teve uhum. aumento do ICMS, aqui eu vou fazer até aproveitando que aqui é uma live sem censura, vou fazer um desabafo, fazer uma coisa que eu fiquei muito triste, que me matou como representante, não me matou não, mas me feriu fatalmente como representante. Foi na época que o governador Zema mandou um projeto de aumento adicional de ICMS de 2% por mais 6 anos. Isso é claramente um aumento de carga tributária. Não aumentou o imposto porque prorrogou. Então, se é prorrogação, claramente aumento de carga tributária. E isso é contra os valores do partido. A gente tentou conversar internamente, fizeram de burro. Não aumenta, não aumenta, não aumenta, insistiram nisso. Me questionaram de onde você não percebe que não aumenta, como se eu fosse burro, né? E aí, quando eles colocaram, começou a ter mais atrito, o atrito foi para fora, não necessitava ir para fora, mas foi para fora, porque eu também não posso ficar quieto. E aí, você vê que o corpo dos filiados começaram, alguns estavam mais próximos da cúpula, foi tomando um pouco mais de voz, o pessoal que fica passando pano, de repente você vê já uma massa de filiados defendendo o aumento de carga tributária, que a gente sempre branda ser contra, e começando a me colocar como irresponsável fiscal. E eu, claro, convicto, sério do que eu estava fazendo, mantive toda a nossa convicção, toda a nossa defesa fundamentada, com audiência, com discussões, conversando com as pessoas, mas isso me desgastou muito, porque a própria base de filiados que sempre defendeu o não aumento de carga tributária, agora estavam aceitando o próprio governo, e aceitando de uma forma tão ruim que vieram atacar até a minha pessoa, de me chamar de responsável fiscal. E aí, sabe o que acontece? Logo, 2, 3 meses seguintes, o governo dá um aumento de salário que impacta 8 vezes a mais do que o imposto adicional. E aí todo mundo ficou com um sorriso bem amarelo, não sabia mais o que falar, e alguns daqueles que me chamaram de responsável fiscal ficaram até com vergonha e vieram pedir desculpa. Mas me deixou muito triste, porque eu vi que depende do povo. Vou te dar 2 pontos. Eu não tenho corte de minha bandeira como corte de privilégio, entrei com medida, com emenda, poder colocar os deputados na reforma da Previdência, entrei com emenda, colocar os juízes, tirar o auxílio moradia dos juízes, e o que acontece? Eu não vou ficar aqui brigando, que não vou ser Marte para poder ficar fazendo barulho, batendo panela igual doido sozinho e despertando ódio dessas autoridades. Eu fiz minha parte, eu coloquei a emenda. Claro. Se o povo não fez a parte dele, se o povo não veio brandar, se o povo não veio exigir, eu não posso fazer nada. Inclusive, até na reforma da Previdência, eu falei que a grande decepção minha perante o povo foi ver que todas as pessoas que vinham até meu gabinete, nenhuma veio trazer soluções para a Previdência. E sim pedir farinha é pouco, meu pirão primeiro. E isso é muito ruim para um povo, por causa que eu, como político, não tenho condições de achar soluções para a Previdência sozinho. Tem minha equipe limitada, tem ajuda, muita ajuda de várias pessoas qualificadas que se dispõem a ajudar voluntariamente, trazendo informação, discutindo, mostrando, fazendo contato, isso e aquilo, mas só que não é suficiente. É uma visão muito complexa, eu precisava mais da participação de vários autores ali, buscando a solução. Só que a sociedade pede farinha pouco, meu pirão primeiro. A sociedade tem farinha pouco, meu pirão primeiro. As classes que são mais mobilizadas conseguiram se manter os seus direitos ali dentro do limite, né? Então, se o povo também aceita esse aumento de imposto, uma coisa que é princípio nosso, tá ali, ó, a gente assinou, não pode ter aumento de imposto, não pode ter... não, mas agora não é aumento de alíquota, é prorrogação, mas é aumento de carga tributária, é isso que quis dizer ali nosso compromisso. Deturpa-se isso, relativiza isso, virando petista. E aí, o nosso corpo de filiado aceitar isso me coloca em uma situação difícil de ficar batendo no governo, tem que bater em questões políticas, questões diretas, entendeu? Para poder apontar o erro e falar, tá errando aqui, tem que trocar aqui. Não é a gestão que está errando, não, é aqui que está errando, entendeu? O erro está aqui.
Ah, O qual que que é o acontece é o seguinte, né, Bartô? A gente sabe, a gente conhece bem, eu sei que tu conhece também o que diz o Lord Acton, né? Que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E quando eu falo em corrupção, e eu imagino que é o que o Lord Acton queria dizer, não significa apenas em pagar para alcançar determinados objetivos, né? Fazer a corrupção venal, aquela que a gente conhece, mas não é corromper os princípios, tendo em vista ou as dificuldades, ou a busca do poder, ou as Ótimo, pressões, né? ótimo. Quer dizer, é Uhum. corromper princípios, que é o maior mal que um político, um Sim, burocrata, pode se submeter na política, né? Para mim não há a menor dúvida de que isso é o perfeito. pragmatismo, é o pragmatismo nefasto, é quando tu joga fora os teus princípios, os teus valores, os teus ideais e troca tudo isso pelo conforto da conformidade, né? Pela Sim, submissão ao establishment, pela submissão ao status quo, pela covardia de enfrentar aqueles sim. que usam da coerção contra o povo para tirar do povo o que o povo sequer tem para dar, Acho que né? nem isso, E é aí não dá, enfrentar as aí não tem jeito, dificuldades. né? Enfrentar as dificuldades inerentes de qualquer vitória. É essa que é a questão que você falou. Você é covardia de enfrentar as dificuldades inerentes de qualquer vitória. Se você quer vitória, você tem que suar. Não é fácil fazer as coisas. Chegar lá e fazer É, mais do mesmo é fácil. Agora, chegar lá e mudar é complicado. E para isso, você tem que manter muita coerência, tem que fazer a coisa muito certa. E quanto você erra, te prejudica e te coloca em mais dificuldade. Mas quando você cai em dificuldade, você vê realmente se tem valor ou não. E as pessoas que você falou que corrompem seus princípios, e a corrupção vem disso, elas se corrompem às vezes muito fáceis. Às vezes por troca de uma influência, às vezes por troca de tal oportunidade, às vezes por troca de um cargo, às vezes por troca de um recurso de volta, e por N outras questões. E aí a gente mede a qualidade do seu povo pela qualidade daqueles que o representam. E eu bato muito nessa tecla. Povo forte, povo fraco, líder fraco. Se o líder está errando e o povo está deixando, o povo está encontrando justificativa, por causa que as dificuldades, quando eu falo dificuldade, é dificuldade de você lidar com o outro, olhar no olho a olho, e ele tentar te dar uma justificativa, e você fala assim, cara, eu estou do seu lado, estou seu amigo, mas essa justificativa não cola em mim. Eu não quero saber se o pato é macho ou se o pato é fêmea, eu quero saber do ovo. Você está aí para poder arrumar o ovo. Vamos resolver. Não vem me dar tu sabe o justificativa grande, não. Eu quero seguinte, ver o Bartô? resultado. Bartô, o hino do Rio Grande do Sul tem um trecho que diz o seguinte: como é que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Sim, E isso para mim é resume claro. muito essa questão de princípios, de valores, de ideais e tal. E o pessoal costuma dizer o seguinte, que política é a arte do possível, né? Eu vou te dizer o seguinte, ok, vamos conceder que seja a arte do possível, até porque o impossível é o impossível, né? Sim. Agora, o possível não pode acontecer com o custo da venda dos princípios, da entrega dos princípios, dos valores, quer dizer, Eu te digo mais, você sabe tu por tem que que não? fazer o que é possível defendendo e a partir desses princípios e desses valores. Se não, é melhor nem participar da política, né? E você sabe por que não pode quebrar esses valores? Porque os valores são igual um farol na escuridão. Os valores são aquela estrela lá no alto que você olha e fala assim, eu estou guiado por eles, é para lá que eu tenho que ir. Se eu vou encontrar uma montanha aqui, se eu vou encontrar um lago, se eu vou encontrar uma mata densa aqui, eu vou dar um jeito aqui, mas estou vendo lá os valores, onde que eles estão me mostrando para onde que eu tenho que ir. Eu posso virar aqui, posso ir para lá, posso contornar a montanha, mas estou vendo os valores lá em cima apontando para onde que está indo. Você perdeu os É. seus valores, você colocou os seus valores para poder negociar, você perde sua orientação, você perde seu norte. Você já não sabe mais, você já não tem mais nem como força para poder entrar na próxima negociação. Então, os valores são realmente o norte, onde que vai, aponta para onde que a gente tem que ir, e se a gente perder eles, a gente se perde. Assim, e o engraçado, até contando essa questão aí das emendas, por exemplo, eu na emenda aí para entender as dificuldades do dia a dia, né? Na emenda da Previdência, eu tomei uma pressão muito grande. Deputados que eu não vou identificar como, né, líderes do que, enfim, deputados fortes ali na Assembleia,
vieram conversar comigo, pô, Bartô, você está criando uma dificuldade, tem um problema. Eu falei assim, não, pode deixar que eu vou conversar diretamente com a pessoa. Aí eu vou lá, converso com a pessoa, tive a tranquilidade de, antes de entrar, conversar com o pessoal, avisando que eu iria entrar com emenda, para também o pessoal não ser pego de surpresa, saber mais ou menos o que está acontecendo. Isso é prestígio, se dá prestígio a eles, é mostrar respeito a eles também, saber que eles também vão estão ali no interesse deles, eu estou aqui no meu interesse, a gente tem que manter uma harmonia dentro do possível. Né? Então, com isso, eu fui ali colocando minha cara a tapa, conversando com deputados, até que um ponto eu caí numa sala com 7 deputados muito fortes da Assembleia, os mais fortes da Assembleia. Fiquei 1h30 tomando uma pressão muito forte. Não, Bartô, como é que você entra com um negócio desse? Não dá não, você está com demais, como é que você faz isso? Não, tem deputado que depende disso, tem não sei o quê. Imagina como é que é, deputado é assim, você fica 4 anos, depois sai daqui, você não tem o que fazer, você tem certeza. Não sei o quê, que nem você ficou 1 ano para fazer campanha, 4 anos de deputado, como é que você volta para o mercado financeiro? Então, os argumentos que vêm são sempre, às vezes, emotivos, ou às vezes com uma linha de raciocínio que relativiza, ou com outro aspecto que não tem nada a ver com você, que não é o seu foco, mas vem um, vem outro, e é igual martelado. Vai martelando, e eles tentam te dobrar. E você resistir a isso, você tem que ter muito cuidado nessas palavras, que você já está num momento meio complicado ali perante eles, agindo com muito interesse deles, frustrando eles. E naquele momento eu fiquei 1h30... Tu sabe que tem uma pergunta simples para fazer para eles, né, com relação a isso, né? Bom, se tu acha que isso é ruim, por que então tu escolheu fazer? Não é isso? Não é óbvio? Você sabe, ninguém te obrigou a ser o que tu é? Sabe aquela frase, verdades que machucam? Mas olha, nós estamos exatamente aí, né? Na guerra tu sabe que a verdade que machuca é uma bala, né? A gente tem que se defender com uma bala. Na política, a gente tem que se defender com palavras, né? E ali a gente tem que pisar em ovos, a gente não pode machucar os colegas, entendeu? A gente não pode falar, às vezes, os óbvios. A gente tem que... eu não sei, é por isso talvez que eu não entre na política, porque eu jamais teria esse tipo de cuidado, né? Tem que ter cuidado ali, viu? Tem que ter cuidado. Até por causa que o sistema, Roberto, ele é muito maciço, ele é muito grande. Você chega perto do sistema, uma coisa é chegar assim, a Terra chegando perto do Sol, aquela bola maciça, gigante assim, você não consegue pegar ela e girar ela, você tem que achar mais pessoas para começar a dar força, para começar a pegar a atração. E você vai através da legitimidade, e cada um tem seu interesse, você tem que saber lidar com eles com prestígio e respeito, por causa que aos poucos vão entendendo assim, eu posso não concordar com ele, mas eu respeito ele. Eu posso não concordar com o Bartô, acho que mas o Bartô está fazendo a coisa certa, ele está fazendo a coisa que ele acha que é certo. A questão do governo, que a gente falei, as críticas, as pessoas falam assim, eu acho que talvez não seria assim que o Bartô deveria fazer, não pode expor ao público, roupa suja lava em casa, não sei o quê. Assim, sugestões e opiniões tem de tudo, mas quem está aqui na minha pele sentindo a luta que é do dia a dia, as decisões importantes, a pressão que a gente toma, e por isso que é importante o povo estar em cima, sim. Então, fazer as escolhas, as decisões que eu tenho feito, eu tenho tratado, pelo menos, com o máximo de responsabilidade e convicção possível. E aí as pessoas assim, eu posso não concordar com isso, mas ele está certo. Ele está certo. E as pessoas vão vendo com o tempo que isso e essa certeza que vai dando mais liderança e legitimidade sobre as outras para a gente poder começar a mover o sistema. E toda vez que a gente toca no sistema para poder mover, por exemplo, entrar com o auxílio moradia. Eu fui conversar com o pessoal lá também, né? Olha, antes de entrar, queria falar, eu vi que assim, vou entrar contra o auxílio moradia, porque o auxílio moradia já não é pago aqui desde 2018, a situação é essa e tal, etc. Então estou entrando aqui e tal, etc. Pô, assim, fui lá com uma humildade e a pessoa fica chateada, porque tá tocando no dela. O que esse folgado tá fazendo aqui, mexendo no que é meu? Entendeu? Então, só de tocar é muito complicado, porque eu não vou mudar. É aquilo que eu te falei. Porque o privilégio já virou direito, né? Pois é, e que, como dizia Bastiat, né? Mas só que eu não vou mudar, a emenda não vai passar, entendeu? Mas eu tenho que ir ali no prestígio, no respeito, conversar, explicar. E uma das coisas que me ajuda muito, Roberto, é aquilo que eu falei, as pessoas me cobrando, todo mundo me cobra. Pô, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu falo assim, olha, se eu entrar com um projeto aqui, eu vou fazer barulho,
Mas é só para jogar para a galera, para poder ganhar voto. Mas não vou fazer diferença. Eu vou perder legitimidade. Eu tenho que agir coerente. Então, quando vem discutir reforma da Previdência, eu vou entrar com a bandeira antiprivilégio. Quando vem discutir a questão de auxílios do TJMG aqui, eu vou entrar com a bandeira de corte de privilégios. É a hora que eu tenho que tocar. Assim, é o que eu sou cobrado. E aí, quando eu falo para as pessoas que o pessoal me cobra disso todo dia, e eles me cobram todo dia, e essa é a minha resposta que eu dou para eles, e que é isso que quando eu virei para o certo deputado expliquei, gente, vocês têm que entender o seguinte, eu sou cobrado disso todo dia. Eu fui votado para estar na Assembleia, para poder estar representando esse pessoal. Esse pessoal tem me cobrado isso todo dia, eu tenho que explicar para eles que não dá para poder ficar todo dia entrando com um projeto para jogar para a galera e fazer barulho. Isso é falta de respeito, isso aí. E eu queria te dizer o seguinte, Bartô, que tu tem aí mais um cobrador, hein? Eu vou começar a te cobrar mais, hein? Por outro lado, eu vou começar a te ajudar também, hein? Vou começar a te ajudar também se tu precisar, tá? Bartô, eu vou ter que encerrar agora porque vai acabar minha bateria, tá? E o meu carregador já se foi também. Então, cara, foi bárbaro conversar contigo. Vamos conversar de novo em breve. Bom, né, Roberto? Tá? Valeu, as pessoas que te assistiram, tenho certeza que gostaram, tá? Eu particularmente gostei muito, gostei de falar contigo de novo. Esses são os papos que a gente tem no Fórum da Liberdade aqui, não é? E vamos repetir isso, tá bom? Beleza. Eu estou à disposição, que nem eu te falei, como sempre, é muito bom conversar aí com você, sempre me engrandece muito. Te chamo de senhor, porque a admiração, na hora que começa a falar baixa aqui, a gente tem realmente muito respeito ali, de saber tudo que o senhor representa aí nesse mundo liberal, de como que você ali, onde não tinha nem discutido, começou a levar luz para pessoas até como eu, porque minha luz liberal, eu vi, fui de vocês ali, ó, vi, ó, tem luz ali, deixa eu ver o que está ali, ó, foram vocês que tinham acendido lá atrás, e que continuem fazendo esse trabalho. A gente está aqui para somar, agregar e trazer cada vez mais. É isso aí, vamos lá e eu quero ajudar para que tu brilhes cada vez mais, tá? Como tem feito. Tamo junto. Um abração, querido. Um abraço. Tchau. Tudo de bom aí. Obrigado. Um abraço.